Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 22 de julho de 2025. Pessoas têm menos bebês por falta de desejo ou de segurança. Parte 1. Milhões de pessoas em todo o mundo não conseguem ter o número de filhos que gostariam de ter, segundo um levantamento do UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, e os principais motivos para isso são sobretudo econômicos, mas também problemas de saúde, medo em relação ao futuro e a falta de um parceiro ou parceira adequado. Quase 1 em cada 5 adultos com menos de 50 anos, ou 18%, diz acreditar que não terá o número de filhos que deseja, 11% acham que terão menos filhos e 7% mais filhos do que gostariam. Entre os maiores de 50 anos, bem menos da metade, 38%, afirma ter tido o número de filhos que desejava. Outros 31% dizem que tiveram menos do que esperavam e apenas 12% que tiveram mais do que o número desejado. Os dados são do relatório de 2025 sobre a situação da população mundial, a real crise da fecundidade, alcançando a liberdade reprodutiva em um mundo em transformação, elaborado pelo UNFPA e apresentado nesta terça-feira, 10/06, em diversas capitais europeias. O relatório da Agência da ONU para a Saúde Sexual e Reprodutiva observa que há ainda o problema das altas taxas de gravidez não planejadas, com 1 em cada 3 pessoas relatando ter passado por isso. O levantamento, que ouviu mais de 14 mil homens e mulheres adultos de 14 países que representam mais de 37% da população mundial, incluindo o Brasil, mostrou que uma percentagem muito alta de homens e mulheres em todo o mundo não consegue atingir suas aspirações de fecundidade. A humanidade enfrenta uma situação sem precedentes em sua história, pois atingiu um pico populacional, mas começa a se observar um contexto global de baixa fecundidade, comentou o representante do UNFPA na Colômbia, Luiz Mora. Faltam condições, e não vontade diante desses números. O UNFPA afirmou que muitas pessoas não estão tendo o número de filhos que gostariam de ter por falta de opção e não de vontade. A verdadeira crise da fecundidade é que as pessoas se sentem incapazes de criar as famílias que desejam, disse Ian Farlane, diretor de Relações Externas do UNFPA, em Berlim. Essa crise afeta o norte global tanto quanto o sul global. A especialista Alana Armitage, do UNFPA, enfatizou a importância de mudar a narrativa que sugere que as mulheres não querem mais ter filhos. A pesquisa que realizamos mostra que há desejo de ter filhos. O que não ajuda são as condições, declarou a especialista à agência de notícias EFE. Em todo o mundo, governos tentam influenciar as taxas de natalidade com medidas políticas, muitas vezes com efeitos apenas de curto prazo ou até mesmo opostos, quando na verdade deveriam adotar políticas que criem um ambiente favorável para quem quer ter filhos, o que inclui estabilidade no emprego, licença maternidade e licença paternidade, acesso à moradia, e também políticas universais de saúde sexual e reprodutiva. Afirmou o UNFPA. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre os obstáculos à reprodução 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades, não deve, porém, opor-lhe obstáculos desnecessariamente.
A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução, para satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está apegado à matéria. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.